Boa noite. Connosco temos hoje Félix Loureiro. Ele é consultor imobiliário e proprietário do Félix Consultores. Que vai-nos falar um bocadinho sobre o mercado imobiliário e sobre o mercado imobiliário no Concelho de Vila Nova de Gaia. Olá, Félix. Muito obrigado pela sua presença. A primeira pergunta é quase a praxe, a gente que cá bem. Como é que chegaste ao mercado imobiliário? Olha, antes de mais, boa noite a quem nos está a assistir. Eu cheguei ao mercado imobiliário, ainda estava a estudar, portanto, no longínquo ano de 2008, ainda andávamos nós na faculdade. Como na altura estávamos em plena crise, não é? Não havia grandes oportunidades de emprego, então eu, em conjunto com a Marta, que hoje é minha esposa, decidimos então criar o próprio negócio. E como ela já estava ligada à área imobiliária, porque era coordenadora numa loja de uma amiga nossa na altura, então resolvemos nós criar o nosso próprio negócio. E a partir de finais de maio de 2008 até agora... Uma aventura que tem já mais de 10 anos. Tem valido a pena. Certamente traz muitas dores de cabeça, mas o balanço é positivo nesta fase? É super positivo. As dores de cabeça podem ser por boas razões ou por más razões. Felizmente para nós, por boas razões, porque temos ajudado imensas pessoas a atingir os seus objetivos. Pessoas infelizmente, com motivos menos bons para vender um imóvel, outras com motivos mais agradáveis, que é a família cresceu, então precisam de uma casa maior. Mas o que interessa no fundo, e é isto que eu digo muitas vezes às pessoas, é que quando me perguntam, és especialista em quê? Eu digo que sou especialista em pessoas, porque não há imóvel nenhum que fale comigo se eu tentar falar com ele. Então, nós temos é que entender o que é que as pessoas pretendem e depois, mediante o nosso conhecimento do mercado e a nossa experiência, ajudá-las a tomar uma boa decisão. E olhando a isso, o teu cliente é um cliente ocasional, que vem porque quer vender, porque quer comprar, ou acabas por ter os teus clientes, alguém que fez negócio contigo, depois que passou o teu contacto ao pai, ao tio, ao irmão, ao amigo, isso acontece ou é sobretudo à base do cliente ocasional? Não. Isso felizmente acontece. Nós já tivemos... É importante. Muito importante. A fidelização desse cliente é porque ficou satisfeito, não é? Para nos poder depois recomendar a um amigo, a um familiar. E depois já há clientes que já compraram e venderam connosco 3, 4, 5 vezes. Portanto, isto diz bem do serviço que nós proporcionamos ao cliente, porque, lá está, uma relação tem que haver confiança. E a confiança conquista-se com a verdade. Não é? A falta de confiança, que se me permites, falávamos há pouco antes de começar a gravar, que há pessoas que colocam a casa à venda em todas as imobiliárias e mais algumas, e tu dizias-me, isso é sinal que não confiam, e portanto, mas a confiança que tu conquistas, depois como é que tu lutas contra esse sinal do mercado que obriga as pessoas a desconfiar? Ora bem, o mercado funciona de duas vertentes, não é? A parte da angariação do imóvel pode ser feita em não exclusividade ou em exclusividade. É certo que o mercado português está mais formatado para a não exclusividade e eu posso-te dar aqui algumas razões pelas quais isso acontece. Primeiro, porque já é uma coisa que vem há muitos anos, não é? Depois, não temos grandes barreiras à entrada para o mercado imobiliário, não há propriamente um curso que eu tenha que ter tirado para exercer esta profissão, como um médico, um advogado. Agora, a minha profissão é tão importante como a tua, como a de um médico, como a de um advogado. Porquê? Porque estamos a falar do património financeiro de uma família, que se for mal acompanhada neste processo, pode acontecer fazer um mau negócio e perder alguns milhares de euros. De vender o meu imóvel, seja por necessidade financeira, seja porque quero um maior, um melhor, um diferente, no sítio não interessa. Como é que eu então posso ter
eu vou chamar o consultor imobiliário e quero também que ele me aconselhe no valor, numa análise de mercado. Ok. Se me chega alguém sem informação, sem conhecimento, como é que então me vai conseguir ajudar? Vamos ao LX e vemos mais ou menos normal, mas isso também o fazias sozinho, percebes? Claro. Por isso não há uma criação de valor, não é? Aqui tem que haver acrescentar valor. Como é que nós acrescentamos valor aos nossos clientes? Primeiro, temos que estudar e analisar o mercado todos os dias. Há imóveis que eu não preciso de ir vê-los por dentro para perceber qual é que será o valor deles no mercado atual. Porquê? Porque estudamos o mercado todos os dias. E o mercado exige isso. Cada vez mais temos clientes mais exigentes e nós temos que estar à altura dessa exigência. E como é que estamos à altura dessa exigência? Temos que trabalhar todos os dias para saber como é que o mercado está, para onde é que ele se dirige. Temos que saber cada vez melhor atender um cliente, escutá-lo ativamente, perceber aquilo que ele precisa, aquilo que o faz ter receio disto ou daquilo e ajudá-lo a dar esses passos sozinho. Nós estamos ali para ajudar. Estás a ver um bebê para começar a caminhar, nós temos que ajudar, temos que dar aquele apoio para que sinta a confiança para conseguir dar o passo cada vez. Félix, nós, nessa análise diária do mercado, temos tido variáveis, mesmo quase diárias. Temos tido uma pandemia que altera tudo muito fácil. Vivemos uma crise, de certa forma, financeira. O mercado mudou porque tudo mudou. Eu perguntava-te qual é a análise que fazes de uma forma global do mercado neste momento. Nós daqui a um pouco já vamos a Gaia, mas como é que vês o mercado atualmente? O mercado continua a ter uma oferta demasiado baixa para a procura existente. Muita gente especulou que a pandemia que iria trazer baixas de preço nas casas ao desbarato, toda a gente a querer vender. Não. Foi exatamente o contrário. A pandemia o que trouxe foi as pessoas usufruíram mais da sua casa. Isso não terá sido efeito as moratórias também? Não, as moratórias no fundo, a crise financeira vai se sentir agora que acabaram as moratórias. Vamos ver. O mercado funciona através de uma lei, oferta e procura. Portanto, neste momento, o que é que temos? Como eu já disse, oferta baixa, procura alta, não é? Nós só vamos ter, eventualmente, baixas de preço quando começarmos a equilibrar a balança da oferta e da procura. Prevês que isso possa acontecer? Pode acontecer. Pode. Provavelmente sim, porque o mercado, como é a economia, não é? Funciona por ciclos. Por isso, neste momento, estamos num ciclo em que é mais favorável a um proprietário colocar a casa no mercado e vendê-la por um bom preço do que propriamente um comprador comprar uma casa ao desbarato. Agora, o mercado não se regula só porque os preços estão altos ou baixos. O mercado regula-se por necessidades básicas das pessoas. Ou seja, eu tenho clientes e o mercado em geral, não é? Pediste para falar sobre o mercado em geral. O mercado em geral, imagina, um casal que tem um filho que tem um T2, com esta questão do teletrabalho, provavelmente já não chega ao T2, porque ter que trabalhar na sala, dependendo do trabalho, pode não ser uma coisa propriamente agradável, então exige mais um quarto. Ou então aquelas pessoas que não têm uma varanda, não têm um terraço, agora exigem, não é? A nova necessidade exige que a pessoa tenha um espaço exterior. Não é? Por exemplo, as moradias, por causa do espaço exterior, valorizaram mais que os apartamentos. Portanto, está aqui outro dado importante do mercado. Alex, nós quando olhamos para a Gaia, é conhecida a enorme carência no nosso concelho, sobretudo no mercado de arrendamento. Faltam casas e as que há têm valores absolutamente proibitivos para a maior parte das famílias. Sim. A Câmara de Gaia tem anunciado a colocação de umas centenas, penso cerca de 400 casas no mercado de arrendamento de renda acessível, algo que ainda vai ser feito, vai ser construído. Eu perguntava-te como é que vês o mercado em Gaia, sobretudo esse problema do mercado de arrendamento, que até previsivelmente irá complicar, porque se tivermos de facto uma crise financeira mais acentuada, vai haver mais necessidade de arrendar, porque os bancos em teoria fecharão as portas. Em teoria, tudo isto estamos aqui a especular. E de que forma essas 400 casas podem resolver alguma coisa?
É assim, 400 casas para 300 mil habitantes que temos em Gaia, não é? Sensivelmente. Sim, sensivelmente. Se calhar um bocadinho mais. Não é suficiente para suprimir essa quebra de oferta. Agora, ajuda um bocadinho. Agora, daqui a quanto tempo? Não é? Não é amanhã, porque ainda, como tu disseste, ainda tem que ser construídas. Não é? Mas quem nos procura a precisar de arrendar, para além da falta de casas, que problemas encontra? Olha, é o preço. É o preço. As casas existem, as pessoas queixam-se que são caras. É assim, o mercado está a pagar. Por isso, será que é caro? Sim, para os rendimentos que as pessoas têm é caro. Mas o que é que está a acontecer? É um fenómeno engraçado que é os pais estão-se a juntar aos filhos novamente, não é? Que houve aí uma altura em que cada um queria a sua liberdade, não é? E agora estão-se a juntar outra vez precisamente para esse custo da renda ser dividido por mais pessoas. E é assim que as coisas têm surgido pelas famílias tradicionais. Agora, porquê é que isto subiu tanto? Subiu porque o mercado estrangeiro é um mercado que tem mais poder de compra, não é? E tens aqui pessoas que pagam um ano à cabeça de renda e não estão a questionar o valor, não é? Isto é uma oportunidade do mercado para quem tem um imóvel. Não é? E não podemos condenar quem tem um imóvel, não é? Porque se fosse connosco, se calhar... Tem-se discutido muito mesmo no panorama político, isto para terminarmos a parte do mercado de arrendamento, tem-se discutido muito a criação de regras, de leis, o que lhe queremos chamar, para regular e para, de certa forma, limitar rendas, limitar a forma como funciona o mercado de arrendamento. És defensor que seja assim, ou para isto encontrar um equilíbrio, tem mesmo que ser através do funcionamento normal do mercado? É assim, o mercado é soberano. Temos uma subida, há de haver uma descida. O mercado é soberano, não é? O Estado até criou, em termos de impostos, criou algumas divisões das percentagens dos impostos a cobrar, não é? Porque agora existem duas formas de calcular os impostos para o senhorio. Uma é através de englobar aquele rendimento no IRS ou pagar uma taxa única de 28%. Então, o Estado criou, no ano passado, criou uma coisa simples, que é, para aqueles contratos de longo prazo estamos a falar de 10 anos, Sim. Então essa taxa de 28% vai para 14%. Ou seja, é aqui uma fatia considerável. É um bom argumento para o senhorio até fazer uma renda mais barata ou até fazer um contrato mais a longo prazo. Não é? Porque agora os contratos, o prazo eram 5 anos, agora foi reduzido para 3. Se alguma das partes se elas entenderem que pode ser de um ano, pode ser feito de um ano. Claro. Félix, quanto ao mercado, quanto à questão das vendas, como é que está a funcionar o mercado em Gaia atualmente? Dizias-me há pouco que foram vendidas cerca de 7 mil casas ao longo do... Tenho aqui o número, 7.104 imóveis vendidos nos últimos 12 meses. E temos aqui dados até outubro de 2021. São os dados mais atuais do mercado que nós temos. O tempo médio de venda de um imóvel que é colocado no mercado em Gaia são de 4 meses. Portanto, até 120 dias é o tempo médio de absorção do mercado. Consigo vender a minha casa em 3, 4 meses, é isso? Sim, em média. Há casas que são vendidas no primeiro dia, na primeira semana, como há casas que são vendidas ao 6º mês ou ao 7º mês. Estamos a partir do princípio, pelo valor, entre aspas, normal. Está claro que se eu pedir uma fortuna, ela não vai ser vendida em 3 ou 4 meses. Evidente, por isso é que estamos a falar de estatísticas. Isto é um valor médio. Evidente que se fosse só as casas que estão a preço, provavelmente estaremos a falar de 30 ou 40 dias. Não é? E como é que depois o crescimento do parque habitacional em Gaia? Nós temos uma zona
uma frente de mar muito valorizada. Aqui a zona do centro, uma parte mais liberador, também valorizada. O interior, por norma, era mais barato, né? Mas vês as pessoas com vontade de sair para esse interior à procura de um preço mais barato, ou depois pensando na globalidade, quando se escolhe uma casa, e deves ter essas conversas com muita gente, pensa-se no transporte, na deslocação para o trabalho, nos filhos para a escola, as pessoas acabam por desistir desse interior, ou compensa ir para esse interior? Em termos de preços, compensa sempre ir para uma zona mais interior. Porquê? Porque em termos os valores são mais baixos. E porquê que são mais baixos? Porque falta transportes. Claro que a Câmara de Gaia aí tem trabalhado nesse aspecto para conseguir contabilizando tudo, compensar com o interior. A diferença de preço é assim tão considerável? Compensa. Seguramente a mesma casa aqui ou em Pedroso, por exemplo, podemos ter uma diferença de 20%, 30% ou 40%. Compensa sempre. Félix, em termos da Félix Consultores, qual a tua previsão futura da tua empresa? Vocês pensas que receber mais gente, estás em fase de crescimento, agora é um período de analisar e de ter calma, até por todas as mudanças que estamos a ter. Em que ponto se encontra a Félix Consultores? Olha, nós temos crescido, felizmente, bastante bem, apesar da pandemia. O ano passado foi um ano em que crescemos quase 100% relativamente a 2019, apesar da pandemia, não é? E porquê? Porque nós, quando vemos o mercado muda todos os dias. Há coisas que nós vemos logo e que identificamos, há outras coisas que não. Então nós temos que estudar para estar mais à frente. Claro. Bem, e para quê? Para antecipar esse tipo de coisas. Então eu prevejo que este ano vamos crescer 10 a 15% em relação ao ano anterior. Ainda depende agora destes últimos dias de 2021. O final do ano costuma ser propício a movimentações no mercado imobiliário? Sim. Há dois pontos fundamentais durante o ano, que é quando as pessoas vêm de férias ou antes de acabar o ano. Há pessoas que querem tomar decisões, ou seja, tomam decisões depois de vir de férias e tomam decisões antes do ano acabar. Ou então logo no início do ano. Portanto, é um fenómeno engraçado que temos assistido ao longo dos tempos. Por esta altura de final de um ano e início do outro, consegues mais ou menos prever o que é que vai ser o ano, ou não é assim tão relevante? Eu consigo prever porque eu já estou a trabalhar no plano estratégico do próximo ano, e o que vai acontecer é que nós queremos ter um crescimento no mínimo de 50%. Que já não é fácil para o nível de transações que já temos, que crescer 50% é muito significativo. Mas já temos já estamos a desenhá-lo e agora precisamos já temos os recursos, precisamos de mais pessoas que queiram abraçar este projeto e que nos ajudem a chegar lá. Quem te procura, seja para comprar, vender, arrendar, o que é que encontra na Félix Consultores? Que tipo de apoio vai encontrar? Primeiro, vai encontrar um consultor que tem experiência suficiente no mercado para assegurar vários cenários que possam depois, claro que uns são melhores que outros, para cada pessoa. Vai ter alguém que, independentemente se aquilo que a pessoa quer ouvir ou não é verdade, com base em mais de 750 famílias que nós já ajudamos a vender e a comprar casa, é validado nessa experiência, e portanto, se quer ter um consultor dedicado, então deve nos contactar. Não há por vezes aquela tentação de dizer o que o cliente quer ouvir?
Se virmos o mercado em termos generalistas, claro. Porque em teoria, quando eu vou comprar, tudo é caro. Quando eu vou vender, acho sempre que é barato. Exato. Temos tendência a valorizar o que é nosso. Como é que depois se contorna isto com o cliente? Olha, com estatísticas de mercado, com validações do mercado, não é com a opinião do vizinho, não é com a opinião do familiar, é com estatísticas de entidades fidedignas que estudam o mercado para depois nos darem este tipo de números, não é? Que são estes números que depois, trabalhados, que nos vão dizer que aquela casa vale entre X e Y. Mas agora faço a pergunta de outra maneira. Isto quase então de brincadeira. E eu pensei em vender a minha casa. Ok. E alguém me disse, pai, isso vale 200 mil euros. Eu vou ter contigo. E tu chegas lá, não, desculpa, isto não vale 200 mil, vale 150. E até me provas por A mais B que vale 150. Ok. Isso pode-me levar a dizer, pai, então não quero, porque eu pensei que valia 200, 150 não quero, fico com ela. Olhando para este patamar, o que é que tu preferes? Dizer a verdade ao cliente, correndo o risco de o perder? Ou dizer, pronto, opa, o gajo quer 200, pomos à venda por 200 e logo se há de ver. Se alguém comprar, olha, ganhamos aqui uma comissão. Por vezes não é fácil cair na tentação da segunda hipótese. Dizer, opa, olha, é melhor correr o risco de não vender do que perder já a cabeça. Sim, e tendencialmente é isso que acontece. Agora, eu prefiro ser coerente desde a primeira vez que falamos com a pessoa. Dizer, olha, você quer 200, vamos à venda por 200, mas só vale 150. Exato. Porquê? Porque tendencialmente eu prefiro, quando vou fazer uma análise de necessidades, não é? Fazer um diagnóstico da situação do cliente, eu prefiro que o cliente faça as contas ao seu orçamento para a futura compra com base em números reais, do que estar a colocar esses 50 mil euros, neste caso específico, naquela equação e depois o que é que vai acontecer? Vai haver imóveis então um bocadinho mais caros e provavelmente nunca vai conseguir chegar àquele patamar. Então o que é que vai dizer? Não, então para isto prefiro estar aqui. Claro. Então, eu prefiro que o cliente faça as contas por baixo, porque são cenários mais realistas. Depois, tudo aquilo que conseguirmos acima, pá, é ótimo. Mas pelo menos é assim que eu faço as contas comigo. Sempre. Em tudo que seja na minha vida. Exatamente. Faço sempre contas por baixo. Porquê? Porque tudo que vier acima é ótimo. Agora, tu não consegues, mais difícil ok, agora falta-me 5 mil euros. Como é que eu consigo finalizar este negócio, não é? Claro. Não faz sentido estarmos a colocar em cima de tudo em causa o bem-estar de uma família, não é? Acho que isso é o mais importante. Félix, para terminar, eu perguntava-te de uma forma muito assertiva, se quiseres, que conselho darias aos gaenses que neste momento pretendem vender, comprar ou arrendar? Que negócios devem fazer o quanto antes? Que negócios é melhor esperar? O que é que nos vai trazer um futuro próximo? Que conselho darias a quem nos está a ver? Muito simples. Mais importante do que o preço da casa hoje ou daqui a 10 anos é se a pessoa em causa se tem ou não necessidade de mudar. Se quiser mudar por mudar, pode ou não compensar. Não é? Porque se vai vender caro, também vai comprar caro, pode não compensar. Agora, se tem uma real necessidade de se mudar, sim, então que eu faça já. Se for só mudar por mudar, se calhar não compensa esse trabalho, percebes? Sendo muito realista nesta análise. Isto nas vendas. E na parte do arrendamento? Na parte do arrendamento, basicamente é a mesma coisa. Que as rendas subam, que baixem? Eu acho que as rendas vão continuar assim. Porque enquanto tivermos pessoas, sobretudo estrangeiros, a vir para cá e a pagar aqueles valores, não é? Ainda em conversa com um cliente, um antigo cliente que me referenciou a outro cliente, na semana passada ele disse-me, pá, aquelas casas que eu andava, porque a pessoa é ligada ao ramo da construção, que eu andava a acabar, que te falei, estão arrendadas por 780 euros. E estamos a falar de casas de ilha T1s.
no Porto. Pois. 780 euros. Que é o salário de uma pessoa. Que é acima do salário, acima do salário mínimo. médio. Sim, e está acima do salário médio do nosso país. Eu sei. Eu lembro-me agora, nós a última vez tivemos as casas a bom preço, se me permites a expressão, foi na última grande crise financeira. As pessoas acabam por entregar muitos imóveis à banca e a banca acabou por colocar a preços muito abaixo simpáticos, pronto, muito abaixo do valor do mercado. Que a própria banca teve necessidade de vender e de recuperar pelo menos alguma coisa. Essa será a única forma de voltarmos até preços baixos, muita casa na banca e a banca voltar a fazer igual? Ou não há agora esse risco porque as premissas são completamente diferentes? Ora bem, nós temos uma coisa que não tínhamos em 2008, que era, entretanto, isso foi regulado, não é? Quando o imóvel é uma habitação de família, é a habitação própria daquela família, o banco tem que acionar todos os mecanismos necessários para conseguir chegar a um acordo. Porquê? Porque senão temos um problema, não é? Claro. Que aí vem para a sociedade, para o governo resolver, não é? Que é famílias na rua. Isso não faz sentido. Portanto, os bancos têm que, antes de mais, que chegar a acordo com aquela família. Tanto é que as moratórias foi uma forma de chegar a esse acordo, não é? Porque senão tínhamos um problema assim, claro, praticamente de um dia para o outro, não é? Tinha sido um boom enorme. E por isso dificilmente iremos chegar aí. Mas tu que lidas, dificilmente. Agora, eu nunca digo nunca porque eu não... Mas tu que acabas de lidar com a banca, vês uma sensibilidade diferente hoje em dia para lidar com estes problemas? E agora perguntava também, mesmo na concessão do crédito, se há uma sensibilidade diferente para analisar uma série de fatores. Sim, os bancos lidam com muita estatística, não é? Lidam e é através dessa estatística, através dessa experiência que eles fazem depois, porque imagina, um casal com os mesmos rendimentos, por exemplo, não é? Este casal tem 2.000 euros de rendimentos, este tem 2.000 euros. Mas o banco vê através dos extratos que este casal que chega ao fim do mês e tem uma poupança de 300, 400 euros e vê que este casal acaba com a conta negativa, não é? Portanto, o que é que acontece? Este pode não ter financiamento, este pode ter. O banco que está a cautelar, não é? Por isso é que eles pedem uma série de documentação para cautelar precisamente esse cenário. É mais complicado conseguir ter acesso ao crédito de habitação? Não, pelo contrário. Taxa de juro, spreads baixos. A Euribor negativa e vai-se manter durante os próximos anos. Sim, os preços estão mais elevados. É um facto. Mas uma coisa compensa a outra. Compensa. Eu dou-te um exemplo muito rápido. Nós, em 2010, uma simulação de 100.000 euros, uma simulação a 40 anos, dava um montante imputado ao consumidor de mais ou menos 350.000 euros no final dos 40 anos. Ou seja, estavas a pagar 350.000 euros para ter 100.000 euros de empréstimo. Claro, aqui está assegurado os juros que estavam na altura, os seguros e o montante que ias depois abater. Hoje temos completamente diferente o cenário. E se as pessoas pensarem desta forma, provavelmente vão querer ir já obter um financiamento, que é estes mesmos 100.000 euros a 40 anos, estamos a falar no final dos 40 anos um valor imputado ao consumidor de cerca de 150.000 euros. Ou seja, temos 200.000 euros de diferença. Dá para comprar uma segunda casa pelo meio. Dá para comprar uma segunda casa pelo meio. Ou seja, as casas estão mais caras, verdade, sim, mas também o custo do dinheiro é muito mais barato. Claro. Não é mais barato, é muito mais barato. E, portanto, o mercado financeiro e o mercado imobiliário funcionam muito, é uma balança isto. Portanto, temos o juro alto, preço baixo, e juro baixo, preço mais alto. Porquê? Porque o juro baixo incentiva a que a pessoa até mude de um T1 para um T2, de um T2 para um T3, de um apartamento para uma moradia. Não é? Portanto, o dobro do valor acaba por ter a mesma prestação. Félix,
muito obrigado pela presença. Foi um prazer ter-te cá connosco. Eu é que agradeço o convite, Zé Pedro. Desejo-vos as maiores felicidades. E a quem nos está a ouvir, mais uma vez obrigado por ter estado connosco e voltamos para a semana.